Atenção para o top das 5 frases ditas por mães. Na volta a gente compra. Tá pensando que eu sou sócia da elétrica? Se eu sumir, você vai ver. Você não é todo mundo. Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. Está no ar, pela Só Rolo Produções, o programa que você não pode deixar de perder. Só Rolo Podcast. Olá, personas. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Só Rolo Podcast. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade na era das notificações. Então vamos aí, vamos começar. Quer começar? Você, ninguém? A gente pegou esse assunto porque foi uma das coisas que a gente viu em sala de aula recentemente em psicopatologia com o professor Luiz Fernando, mas a Elisa também trouxe sobre a questão de algumas, como que fala? Algumas séries e tal. Eu disse sobre a euforia, né? Do que trata mesmo a euforia que você falou? Sobre você... como que eu vou entrar nesse assunto? O quanto, às vezes, traz um prejuízo, né? Essa vivência, de modo geral, em tempos de notificações, em tempo de redes sociais, onde as pessoas passam a maior parte do tempo consumindo, né? Todos esses conteúdos, né? E a gente vê o quanto que isso afeta, desde um exemplo, pessoas mais novas do que nós, às vezes não tiveram aquela vivência que nós tivemos sem essa tecnologia, né? Sem estar de uma maneira mais grosseira mesmo no dia a dia, porque eu acredito hoje que ela não é leve, você entendeu? Isso impacta em vários ambientes sociais, né? Meninas que têm a desconstrução corporal, a não aceitação, né, de ser como elas são, e sim o que o produto, o que a massa, o produto da massa quer transformar ela. Isso envolve, tipo assim, é bem polêmico, né? Porque envolve indústria farmacêutica, que envolve, eu acredito mídia, que é o maior vilão, né, de tudo isso. Porque eles ganham em cima disso em grande porcentagem. Pela questão né? Das psicopatologias que acabam vindo, sim, né? Sim, e a exposição, né, de suas vidas, de coisas que traz um prejuízo emocional gigantesco. De certa forma, a gente consegue perceber bastante isso. Sim. Sobre o quanto que a gente tem que estar rápido e atualizado a todo momento, a toda hora. Segundo os estudos de um psicólogo chamado Adam Malter, a gente chega a passar mais de 20 anos na frente da tela. São cálculos, tá? Ninguém passou anos olhando, mas é um cálculo aproximado, porque tem um mecanismo dentro do nosso celular hoje que é para analisar o tempo de tela que a gente tem. E não é só o tempo de tela, é o aplicativo. Do aplicativo, exato. Então ele filtra por aplicativo. Quem abrir isso daí agora, eu até recomendo que se abra isso agora e veja quanto tempo você tem de tela por dia e o que você usou. Isso é uma coisa assim que ajuda bastante. Primeiro você olhar para o problema e você entender, falar, nossa, 4 horas de WhatsApp. Tudo bem, o WhatsApp é o mensageiro. Mas e se tiver 4 horas de Facebook? Exato. Que é uma coisa desnecessária, né? Se você for parar para pensar. E eles foram programados exatamente para isso, para que você que esteja ali a todo momento e sempre. Por mais que eu falo que as redes sociais, por mais que elas tenham o nome redes sociais, eu digo que na verdade elas são redes digitais, porque em si não são todas as pessoas que realmente se socializam naquele meio. Geralmente a gente acaba só passando mesmo o feed e vendo. E o que eu venho percebendo também é que a começar por mim, né, sempre, que a gente vai tendo uma autopercepção, né, de tempo, do que você está fazendo, né, cobranças também. E essa semana eu me deparei
exatamente com uma questão parecida do que o Thiago falou agora também, que eu falei assim, nossa, hoje eu quero descansar. Eu quero deitar aqui, nem que se for meia horinha, porque eu preciso descansar. A hora que eu deitei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular. É automático, né? Você nem percebe e pega o telefone. E não é o descansar, entendeu? Você está consumindo ali. Exato. Não é descansar. Não é o descanso. E como isso, às vezes, a gente vai no automático mesmo, né? Aí, quando se trata da ansiedade, na era das notificações, eu tenho olhado para isso como que eu posso colocar em palavras. O quanto, às vezes, aquelas notificações mexe com o nosso psicológico. A espera de uma mensagem. Exatamente. Sabe? A espera de, sei lá, um reconhecimento. Sabe? Se ninguém curtiu muito a minha foto, então tá feio, eu vou apagar. Eu fico pensando assim, como nas minhas filhas mesmo, sabe? Como vão lidar com isso daqui a alguns anos. Eu ainda não comprei o celular para elas, nem pretendo comprar agora. Assistem sim, não vou, né, falar que minhas filhas não assistem. Sim. Né? E eu fico pensando, sabe, nessa aprovação. E essa espera, essa coisa de notificação, ela tem um tempo também. Sim. Sabe? Que te consome. Consome o seu conteúdo, consome você. A gente vai jogar vários rolos aqui. Não é um bate-papo hoje, então vocês podem ficar de boa que estiver assistindo, escutando e tal. É mais para vocês também ficarem, de certa forma, isso, exato, reflexivos. A gente vai falar de coisas do nosso dia a dia, vai falar de coisas científicas e tal. E sobre a questão da ansiedade, a maneira como a gente estudou, eu me corrija, tá, vocês dois, se eu estiver errada, pode ser um comparativo que eu acabei internalizando ou uma coisa assim, mas é que como o ser humano foi desenvolvendo dentro da natureza, a gente tinha que ficar atento para conseguir escutar ao nosso redor aquilo que estava acontecendo, para justamente a gente não virar caça, porque a gente era uma presa muito fácil. E a gente era também o caçador ao mesmo tempo, então era tudo ali acontecendo, e o nosso cérebro foi desenvolvendo para isso. Hoje em dia a gente não precisa de sair atrás de um veado, ou se preocupar com uma onça que vai pegar a gente. Então, hoje a nossa ansiedade é exclusivamente social. Os mecanismos ainda estão aqui, né? As pessoas falam muito do cérebro reptiliano, né? Que é um termo que eu não gosto de usar, mas é isso. O que a notificação faz com a gente ao longo dos anos, né? Você tem o telefone, ele está aqui, e ele tem várias notificações, da Shopee até o aplicativo do banco. Isso. Todos eles ficam te chamando, porque hoje a disputa é por atenção. As empresas ganham dinheiro pela sua atenção. Quanto mais tempo elas te mantiverem olhando para a tela com o aplicativo deles aberto, mais eles ganham. Porque a gente não paga nada para usar os aplicativos. Se você não paga nada, a mercadoria é você. Entendeu? Exato. E então, o que ela faz? Você está lá, do nada chega a mensagem. Do nada chega o negócio do banco. Isso é assim, não para, é cíclico, né? Tipo, banco, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. E você vai, plim, 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 plim. E aí, até quando não tem o plim, 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 você está esperando o raio do plim, plim. Porque ele tem que vir. Não, mas vai vir. Tem certeza que vai vir. Até se você botar no modo avião, é capaz de você ter um transtorno ali causado disso. Não, mas eu botei no modo avião, né? Mas vai vir. Então você fica nessa pira, você não desliga. E aí a gente, assim, a questão de como a ansiedade avançou não é só pelo fato desse lado mais psicológico e tal, mas também pela maneira como a sociedade resolveu funcionar. Então aí a gente tem um ciclo, né, de pessoas que querem vender, de pessoas que querem consumir e fica naquilo. E é uma autossabotagem com um autoempreendedorismo e vai indo. Então a ansiedade ela veio assim para
para dar um oi pra gente. E tá dando vários ois todos os dias. Nossa. Inclusive, né, Pra nas quem, notificações. eu não sei, a Elisa não conheceu esse tempo, né? O tempo antes do celular, assim, você chegou a conhecer? Conheceu. Tá, mas você... 27, né? Mas eu brincava Mas na quando rua. você tava na rua, você tava com o celular no bolso pra sua mãe te achar? Tinha alguma coisa? Não, isso é ótimo. Porque hoje você tem que estar pelo menos com o celular no bolso. Ou um rastreador, pelo menos. Porque senão a sua mãe surta. E como eu fui uma criança feliz? Eu acho que eu fui antigamente, como você achava uma pessoa? Ah, cadê o fulano? Não sei, liga pra tia dele. Liga pro amiguinho. Fica ligando pra rastrear, pra ver se acha. Ah, mas deve estar bem, né? Daqui a pouco ele chega, deve estar na rua, rolando no barro com os amigos. É isso, bem Com quantos anos você ganhou o celular, tia? Celular, olha, com 16 anos, a minha mãe achou que eu tinha morrido, porque foi a primeira vez que eu passei a noite na rua com os meus novos amigos, porque eu não tinha amizades, né? Mas estava tudo bem, só que aí ela surtou e aí começou a ter o celular tijolão, que é aquele celular que só fazia ligação, a bateria durava 2 horas, Sim. durava 4 horas no máximo. E ela me deu um desse, e ela ligava. Ah, filho, tá bem? Tô bem. Ela tinha o joguinho da cobrinha? Não, esse não tinha nada. Não, era uma tela de LED, assim. É um LED que fazia o número. Não tinha nada, era horrível. Era page, né? Tinha o pager, que eram os médicos que usavam, né? Mas aí começou a ter o celular, que englobava os dois. Gente. Aí era só aquilo, era só fazer ligação mesmo. Não, eu tive um Nokia. Eu acho que o meu primeiro celular deve ter sido aquele o Nokia Nokia lá. já foi mais chique. O azul, o tijolão lá. Que você tacava, não acontecia nada. O meu era analógico ainda. Aí depois surgiu o telefone digital, que economizava mais bateria e aí tinha aplicativos. E aí começou a virar isso que é hoje. Então, hoje você quer imediatismo, você quer saber onde fulano está, se ele está vivo. E se ele não responder, então, ferrou. Você tenta ficar 5 horas sem responder para alguém. Tenta não postar nada na rede social. Já você vai para a polícia lá, a pessoa já liga para a polícia, fala, não, morreu. Tenta não ter uma rede social, porque a gente acha, hoje em dia, a gente coloca pessoas que não têm rede social como ETs. Sim. Justamente porque... Então, cadê o cara? Não tá na rede social. Super aprovo. Aprovado. Aquela... Pode não ter, por favor, para dizer a verdade. É saudável. É saudável, Sim. Exato. E hoje a gente tem uma coisa que o Thiago comentou sobre uma síndrome mais recente. Tem a FOMO, que é Fear of Missing Out. É o medo de perder. Isso. E essa fobia ela não precisa existir só com tecnologia. Eu tenho FOMO com aula de faculdade, por exemplo. Se eu perder 10 minutos de uma aula de uma faculdade, eu já fico falando, o que será que a professora deu? Será que eu perdi alguma coisa importante? Mas aí eu trabalho em minha mente, falo, não, é só conversar com a coleguinha, né? Se tiver um recado importante, ela vai te dar. Não tem problema. Aí eu penso assim, a aula da Leide? A Leide é mais tranquila, né? Isso até com colegas a gente tem isso às vezes. O que fulano... O que você conversou com você você não quer perder, né? Você fala, perdi alguma coisa, hein? Quando se trata do videogame também, né? O videogame... Tipo, a questão de passar as fases, o videogame, ele vicia né? bastante. De você... De ter uma galera social ali naquele meio. Sim. O videogame, ele segue a mesma lógica do Instagram também, tá? E foi exportado para o Instagram. O que é? Metas levemente mais altas para te manter interessado, para você continuar tentando superar elas. Recompensas que você vai obtendo. Hoje tem até troféu. Sim, eu fui mudar minha conta, né? Que agora está aberta. E para conta profissional. E ali, nossa, eles vêm com um combo, né? Tipo, insights e várias outras ferramentas. A questão das análises, né? Das métricas. O que eu quero assistir, o que vai ser interessante ali para agregar. Eu falei, meu Deus. Então, o algoritmo, apesar dele ajudar muito, a tecnologia ajudar muito, o ser humano, ele ainda falta cognição ou outras habilidades para que ele consiga se aproximar também da tecnologia, para aguentar aquilo tudo que ela vem trazendo para a gente. E os aplicativos hoje, eles mexem muito com o nosso centro dopaminérgico, né? Tudo que você faz ali vai te gerar uma recompensa que você vai gerar dopamina. Só que o problema é que, como a nossa professora André ensinou, a gente vai criando resistência. Então, criando resistência, você tem a possibilidade até de ficar apático com o tempo. De tanto estímulo, de tanta produção de dopamina. Apático até mesmo com assuntos que não deveriam. Você não se assusta mais com nada, você não fica mais, surpreso com nada. Então, é uma coisa perigosa isso que está acontecendo com a gente. As empresas sabem disso, elas querem isso da gente.
E usam da gente, inclusive a psicologia nós somos dentro, o SNIF, né? Sabe, para quem não conhece, o SNIF é o nosso ratinho do curso de psicologia, que agora não é mais de verdade, né? É um ratinho de computador, a gente fica ensinando ele a apertar uma barrinha para comer. Nós somos os ratinhos hoje das empresas, das big techs de redes sociais, né? Isso mesmo. E respeitar não sei se a palavra limite seria certa, né? De tempo, de consumo, Sim, de perceber. Existem vários estudos sobre isso. Existem métricas hoje para várias idades, desde a infância até a fase adulta. O adulto mesmo, eu usar adolescente, né? Sim. Mas o adulto. Quando, um exemplo, faz um vídeo lá e alguém fala, tá querendo chamar a atenção, tá querendo, sabe, que as pessoas fez alguma coisa para chamar a atenção, tá postando lá algo que, tipo assim, você percebe que às vezes a pessoa ela tá precisando de ajuda nesse chamar a atenção. Então tem coisas que é benéficas, né? Sim, tipo, porque você consegue perceber que existe ali um socorro, né? Não é só o ver, é o enxergar. Só que eu fiquei pensando sobre isso, né? Aí eu pensei comigo em uma vivência que me aconteceu também essa semana. Até onde nós respeitamos a individualidade do outro sem que sejamos uns haters. Os haters. Os haters. Não dá nada não, amiga. Mas... hoje em dia, né, essa questão... Porque o ódio engaja muito também. Nossa, o ódio engaja mais que o amor, infelizmente. Eu vejo os comentários... Você nem conhece o outro, a história do outro. E olha o prejuízo de alguém ler, porque uma coisa aí entra a questão da ofensa. Lembra que nós conversamos? Uma coisa é alguém vir ofender você, que tem um conhecimento, uma estrutura, né? Que tanto acadêmico, como você está levando já para o seu profissional, mas como pessoa. E quem não tem isso? Preparo, né? Um preparo, o prejuízo que isso causa. Isso é bem psicanalítico, inclusive, né? Dizem que você só pode odiar aquilo que você ama. Então, tem uma questão aí. E quando a pessoa está falando de você, ela não está falando de você. Então, é muito psicanalítico mesmo. Quando Pedro fala de Paulo, na verdade, Pedro está falando mais dele mesmo do que de Paulo. Mas precisamos preparar as pessoas para isso. Porque eu mesmo falando aqui, eu tô cheio da razão aqui, mas se eu fizer se lá no campo de mensagem do Só Rolo tiver alguém me xingando, pode acontecer de eu querer ler e aí eu vou talvez introjetar isso. Bora todo mundo elogiar então o Thiago, pelo amor de Deus. Mesmo sabendo que não é para mim, entendeu? Aquilo não é para mim. Não tem que ser para mim. Porque por mais que às vezes a gente entenda que não é nosso e que sim é do outro, ainda assim a gente considera que existe uma verdade naquilo lá, porque a verdade do outro também pode ser a nossa verdade. É porque fica bonitinho. Lembra o que nós conversamos ontem? É muito legal no senso comum você colocar assim, não é sobre mim, é sobre o outro. Mas existem responsabilidades. Sim. Entendeu? Existe um meio jurídico para isso também. Com certeza, estamos aqui mesmo fazendo um podcast cheio de cuidado, né? E a começar por mim, tá? Vou deixar isso sempre bem claro. É uma dualística, né, que a gente entra nessa questão do tipo assim, eu preciso de ser eu mesmo, mas ao mesmo tempo eu preciso de respeitar o outro. Então, a minha liberdade, ela termina quando começa a do outro, entendeu? E a gente... e isso acaba criando uma ansiedade também. Não é só... E como a internet, as redes sociais, em geral, elas possibilitaram que a gente aparecesse, que a gente visse, e isso acaba tendo essa... Como que fala? Agora o raciocínio... O TDAH deu uma tacada aqui. Da questão do... Que eu falei agora... Das redes sociais. Das redes sociais. Que você aparece? Que você aparece. Que nós somos... Ih, agora miou. Daqui a pouco você lembra. Então, me clareou. Eu vou aproveitar o gancho, tá? Eu vou pegar ele pra mim. E como que isso é provocativo? Porque eu acredito que nós já estamos vivenciando nas redes sociais com famosos, com blogueiros, influencers, o quê? Não saber diferenciar o que é mentira
e o que é verdade sobre o que acontece na vida daquela pessoa. E olha como é perigoso. Muito. Porque hoje a procura é por engajamento, não por exposição. Isso. Eles estão ganhando em cima das redes sociais a exposição ou perdendo, porque eu não sei até que ponto a exposição é bom para ganho. Entendeu? Isso entra no... Cabe um estudo aí, como diz o Marcos. Sim. E como isso é perigoso para quem está consumindo e seguindo aquela pessoa, aquele conteúdo. O algoritmo, ele tem um poder de radicalizar as pessoas. Eu vou explicar um pouquinho melhor como que a radicalização acontece com o algoritmo. Vamos supor que você entra no YouTube, você começa a assistir vídeos de psicologia. Automaticamente o YouTube vai te colocar em tudo, TCC, psicanálise, Gestalt, vai aparecer entrevistas com pessoas que são da área. Sim. Então ele vai te colocando e vai te abrindo um leque. Agora, se você gosta de tragédia, desastre, de xingamento, de satirização, de ridicularização, ele vai também amplificar isso para você. Ele vai te mostrar cada vez mais coisas mais fortes e mais terríveis, assim. Ele vai aumentando o nível. Teve uma pesquisa que foi feita, uma pessoa que criou um e-mail, uma conta nova e colocou como idade de adolescente. E aí ela curtiu algumas coisas lá que seriam, tipo, por exemplo, coisas que adolescente ia gostar. Música, esporte. E ao longo do tempo, mesmo não tendo tanta interação com esse tipo de conteúdo, foi se passando, isso no TikTok, tá, galera? Foi se passando conteúdos violentos e de bullying, e de coisas referentes à misoginia e tudo mais. Isso para um adolescente menino. Então. E aí, às vezes, não tem nem explicação também, né? Porque o negócio foi para lá como, né? Você fica tentando entender a lógica de programação daquilo. E a lógica não, ela existe, sim, mas o programador sabe, a gente não. E é uma coisa bem perigosa. Uma outra fobia que eu ia falar é a nomofobia, que é o medo de ficar sem o telefone. Isso daí já existe. É uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Vocês conseguem ficar dia sem smartphone? Consigo. Uma semana sem smartphone? Consigo. Um mês sem smartphone? Eu fiquei já 2 meses sem com o celular, então, tava no concerto. As pessoas ficaram loucas atrás de mim. Eu tenho uma agenda lotada. Mas e o truque? A agenda tá flexível. E aquele truque de usar o notebook para conectar o WhatsApp, para fazer Messenger? Tem um truquezinho aí, né? Não tinha como. Eu só... Vou até brincar aqui, né? Mas falar toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu não gosto de ficar sem o meu celular porque quando eu saio de carro. Por causa dos filhos e tal. Por medo de acontecer algo. Medo não, né? Receio de acontecer algo no trânsito ou alguma coisa. E eu ter para quem ligar. Sim, para pedir socorro. Alguma coisa. Agora, em relação à rede social, a conversar com outras pessoas, algo tranquilo. Então, tá todo mundo aqui no caminho certo para não viciar, então. Exato. Ou para largar o vício. Mas definitivamente, dá às vezes, quando a gente, por exemplo, vai precisar de sair, a gente fica naquela neura, né? De, putz, cadê meu celular? Aí você fica procurando, meu Deus, onde que eu deixei esse negócio? E aí você fala, eu não posso sair sem celular. Hoje em dia... O celular é um objeto de matar o tempo. É uma coisa super perigosa. Você não fica abrindo a tela, às vezes, para matar o tempo. Aí eu falo para você, voltando joguinhos offline. Nas redes digitais, agora eu vou pegar também. Voltando. É uma novela, né? Eles estão fazendo um tipo de novela com influencers, com tudo. E as pessoas seguem aquilo, assistindo aquilo de certa maneira, e aparece, é uma traição. A pessoa está envolvida naquele sentimento que eles estão passando e que nem real é. Pegando uma briga que nem deles são, e aí chega em casa, briga com a prima, com a mãe. Nossa, já parece uma eleição, né? E fica já abalado pelo pouco que assistiu, pelo pouco que viu. Hoje em dia, inclusive, eu vejo pessoas que elas estão... Uma galera, assim, com quem eu converso, às vezes, eles estão evitando certos tipos de coisa, porque eles já estão entendendo melhor o algoritmo. E esse recado também que a gente quer trazer, sabe? Procure, sim, opiniões diferentes dentro da internet para você conseguir ter um outro ponto de vista e também saber dialogar com o outro.
Porque, afinal de contas, por mais individualista que a gente esteja nessa era, ainda assim a gente é um ser sociável, nós somos seres humanos, nós precisamos de uns dos outros. A sociedade em si, nós trabalhamos não somente sozinho, mas em conjunto. Uma coisa, desculpa. Não pode, é isso aí. Uma coisa que eu ia acrescentar, que você me fez lembrar, é que tem uma coisa interessante. Você já viu aquele vídeo dos cachorrinhos que tá brigando, um de cada lado do portão? Sei. De repente o portão abre e eles sim. ficam amiguinhos? É. A internet é isso. Basicamente. Na internet você não tem uma coisa que a gente chama de neurônios espelho, que é o que você só tem quando você está olhando no olho de outra pessoa. Você está conversando com uma pessoa olhando na mensagem dela. Então você vai responder de forma colérica, dependendo do contexto da mensagem ou do que você entendeu. Então a falta desse neurônio espelho, ele é o que causa toda aquela briga, nossa, aí xingamento de cá, xinga de lá e a coisa escala. Exato. Então, por isso que às vezes, pessoalmente, uma pessoa que você briga, que você está de mal, quando você chega na frente dela e conversa, acaba. É um mundo e você olha para ela e a conversa flui normalmente. Eu estava falando ontem com uma amiga, inclusive, olha, vai indo, vai conectando, né? E a gente pode até trazer sobre os doramas. Adoro. Está muito em alta. Tá super. Aí, não vou dar spoiler. Rede Globo vai parar de filmar daqui a pouco. Vai passar só dorama. Só dorama, exatamente. O SBT pegava os dois lados. Os latinos, né? Sim, vai pegar agora os asiáticos. Né? Quem sabe? Não vou dar continuidade. Tem uma coisa que é mais atual e ao mesmo tempo não, a questão do filme Divertidamente. Eu gostei muito da interpretação que deram sobre como que é uma crise, entre aspas, de ansiedade. Que você, literalmente, na sua cabeça, dentro de você, as coisas estão em 1 milhão, mas você simplesmente acaba ficando ali parado. E pode dar, sim, essa questão da vista se fechar, do coração bater muito, muito. Mas, principalmente, essa visão de que a ansiedade tudo está em movimento, mas, ao mesmo tempo, parado. Quando você se pegar nesse âmbito, é por isso que a gente, na psicologia, fala sempre para vir para o agora. A gente teve a entrevista com a Miriam, com a Sil, que ambas tiveram esse momento do tipo, eu preciso de parar, porque tudo aquilo que está me acontecendo agora não vai me ajudar, eu preciso pensar no agora, aqui, o que está acontecendo, quem eu sou, para onde vou, e se concentrar. A gente está falando dessa questão de redes sociais e do online, do não físico, mas a ansiedade, que é o principal, a gente... Como é que fala? A gente queria colocar numa caixinha e é isso. E Thiago já era, tá ali faz tempo. Tava nosso entrevistado garrafa. E viver um dia de cada vez já é suficiente, né? Exato. A gente tem uma coisa que... Isso, eu acho que foi antes da pandemia que foi lançado. Agora eu não tô lembrada. De um livro que se chama Emocionário, que serve tanto para crianças quanto para adultos, para conseguir reconhecer emoções. Porque, às vezes, quem não tem acesso a uma terapia consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Um livro, talvez, um podcast, né? Sim. Então, aquilo que a gente puder de compartilhar para vocês, a gente traz. Mas no dicionário específico do emocionário, eles não colocaram ansiedade. Porque ela seria considerada uma coisa diferente do que seria de emoção. Mas a emoção, se eu não me engano, que mais se aproxima seria agora eu não estou lembrada. Enfim, procurem saber do livro, que vocês vão gostar bastante. Quem tem criança, Emocionário é muito bom. Quem não tem uma noção, às vezes, de como pensar no sentimento do outro também. Então, geralmente falam-se disso para autismo, né? Mas mesmo para não autistas é importante você explicar. Total. Tem muita gente hoje crescendo sem saber reconhecer as próprias emoções, né? Sem saber entrar em contato com elas. Inclusive os homens, né? Que são os que mais têm problema com isso, que o professor falou disso com a gente, o Marcos. O Marcos. É uma coisa interessantíssima, inclusive. Não foi só o Marcos que falou. O professor Luiz, se eu não me engano, ele falou dessa questão porque ele trabalhou com o pessoal, com adolescentes em... Como é que fala? Você não internalizar... como é que é a palavra?
De internados, seria tipo o pessoal da Fundação Casa. E ele, os internos, né? Os internos, isso. E então ele disse do quanto que às vezes tem essa dificuldade mesmo de você olhar para as suas emoções, porque em si a gente sempre está se voltando para o externo e não para o interno, do tipo, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que comer, tenho que ir para a escola, tenho que ir para o trabalho, tenho que resolver isso no trabalho, depois tem que chegar, tem que limpar e tal, e a gente esquece de se olhar. Para isso que serve a terapia. E a gente vai colocar sempre isso em todo santo podcast. Nossa, vai fazer terapia. Psicologia, tá aqui, ó. Vai pra terapia, minha filha. Considerações finais? Amo todos vocês, tá? Dá like, dá... Gratidão. Tamo Não, juntão. eu acho que você pode fechar, Tiagão. E cuidado, pessoal, com a tela de celular na cama antes de dormir. Ai, nossa senhora, para. Porque tira o sono, atrapalha o circadiano. Nossa, tem... Não, isso daí é outro papo, até com relação a essa questão dos estudos que estão tendo sobre sonhos, sobre a maneira de você dormir. Adoro. Mas é isso, galera. Muito obrigada. A gente se vê. Até mais. Beijos, valeus, falou. Obrigado. Aí a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Só rolou, só rolou, só rolou.